E aí, estudante? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Teoria do Caos. O livro que eu estou usando como referência para essas aulas iniciais aqui de vetores, como eu já venho falando, é o livro do Paulo Winterle, segunda edição, que tem essa capinha aqui da cesta de basquete. Se bem que a primeira edição tinha uma capinha com cestas de basquete, né? Eu acho que sim. Mas enfim, o Paulo Winterle devia ser um grande fã do Michael Jordan. Na seção de vetores do ponto de vista geométrico, que é a seção inicial, a gente tem 16 questões, tá? Eu vou a partir de agora resolver todas as questões, mas antes de começar, eu queria fazer uma revisão de paralelogramos, porque isso vai nos ajudar a resolver essa questão de forma muito mais fácil, porque basicamente a gente vai precisar de geometria plana para isso aqui. Aqui está um breve resumo do que a gente precisa saber. Toda vez que a gente tem um quadrilátero, ou seja, um polígono com quatro lados, a gente pode dividir basicamente ele em três tipos: aqueles em que todos os lados opostos são paralelos, e daí a gente vai chamar de paralelogramos. Ó, que original. Se apenas um par é paralelo e o outro não, a gente vai chamar de trapézio. E tem quadrilátero que não tem qualquer relação com paralelismo. Pegando só os paralelogramos, que são os nossos quadriláteros de interesse, a gente tem algumas propriedades, muitas delas eu já até falei em outros vídeos, mas é bom relembrar. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Esse lado oposto a esse, mesmo tamanho. Esse lado oposto a esse, mesmo tamanho. Os ângulos opostos são congruentes, ou seja, esse ângulo oposto a esse são congruentes, esse ângulo oposto a esse também são congruentes, então você tem a mesma medida. Os ângulos adjacentes são sempre suplementares, tá? Então esse ângulo com esse vai dar 180 graus. Esse ângulo com esse vai dar 180 graus, porque esse vale esse. Esse com esse dá 180 graus, esse com esse dá 180 graus, sempre. Então os ângulos adjacentes são sempre suplementares. E essa propriedade aqui eu provei no vídeo passado. As diagonais de um paralelogramo elas se cruzam no ponto médio. Se quiser ver uma prova disso usando vetores, é só assistir o último vídeo que eu lancei. E a gente ainda tem uma divisão dos paralelogramos que é importante e muita gente esquece. Quando os ângulos do paralelogramo são todos congruentes, a gente chama de retângulo. Ou seja, imagina que eu tenho um paralelogramo qualquer, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, se eu chamar isso aqui de alfa, a soma disso tem que ser 360 graus, né, que é a soma dos ângulos internos de um paralelogramo. Então, alfa dá 90 graus. Ou seja, toda vez que todos os ângulos são congruentes, a gente vai chamar esse paralelogramo de retângulo. Tá? Teve todos os ângulos congruentes, a gente chama de retângulo. Uma outra possibilidade é os lados serem congruentes. Ou seja, pega um paralelogramo e, independente dos valores aqui dos ângulos, esses lados são sempre congruentes. Se isso acontece, se os lados têm a mesma medida, a gente chama de losango. Então, o que é o quadrado? A gente só chama de quadrado quando todos os lados são congruentes, ou seja, mesma medida, e quando os ângulos são congruentes, todos iguais a 90 graus. Então, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Tá? É o que a gente pode ver aqui. Ó. Veja, nessa figura, eu tenho o losango EFGH. Se eu chamei isso aqui de losango, automaticamente eu estou dizendo que essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa, que é igual a essa. Esse losango EFGH está inscrito no retângulo ABCD. Então, o retângulo ABCD, que é esse de fora, significa que ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Então, aqui é 90, aqui é 90 graus. E O é o ponto da intersecção das diagonais, porque lembra, as diagonais se cruzam no ponto médio. Então, se O é o ponto de intersecção das diagonais, O é ponto médio de DB e ponto médio de AC. Então, se por acaso eu traçasse essa diagonal AC e traçar a diagonal DB, elas se cruzam no mesmo ponto. Isso aqui é congruente a isso aqui, que é congruente a isso, que é congruente a isso. Beleza? A gente sabendo interpretar isso aqui, a gente tem condições de iniciar a questão sem muitos problemas. Então vamos lá, vamos fazer a letra A. Eu tentei aumentar um pouco aqui, que não dá para ver, mas isso aqui não é o segmento, tá? Isso aqui são vetores. Olhando pelo livro físico fica melhor, mas não é nenhuma dessas setinhas aqui é segmento, tá? Então, onde você está vendo EO, por exemplo, na verdade é uma setinha. Isso aqui é uma setinha, isso aqui é uma setinha, que ficou meio ruim de visualizar, mas só para a gente saber que a gente está tratando de vetores nessa questão. A letra A, eu quero saber se o vetor EO é igual ao vetor G. Vetor EO é igual ao vetor G. Primeira coisa é o seguinte, lembrar que O
é o ponto de intersecção das diagonais do losango. Ah, eu tinha feito do quadrilátero, mas é do losango. Enfim, vai servir para o retângulo também, mas especificamente O é o ponto médio do losango, ou seja, O divide o segmento HF em duas partes congruentes e também divide o segmento EG em duas partes congruentes. Então, o segmento EO tem o mesmo tamanho do segmento OG. Então, o vetor EO tem o mesmo módulo do vetor OG. EO tem o mesmo módulo do vetor OG. Então, uma das características dos vetores já está sendo satisfeita. Agora, o vetor EO e o vetor OG pertencem à reta EG, que é essa diagonal aqui. Então, eles pertencem à mesma reta diretora, logo, eles são paralelos. Então, eles têm a mesma direção. E como ambos estão apontando para a minha direita, então eles também têm o mesmo sentido. Então, essa alternativa é verdadeira. O vetor EO e o vetor EG têm a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Então, eles são vetores iguais. Agora aqui, vetor AF é igual a CH. Eu tenho o meu AF aqui e o meu CH aqui. Tá? Então, de cara, não, né? Note que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Como é que a gente sabe? O losango tem todos os lados congruentes. Então, esse lado em verde, ele vai ser sempre congruente aqui a todos os lados verdes. E como O é o ponto médio das diagonais do losango, ela divide o segmento HF em segmentos iguais. Então, aqui em azul, ó, esse segmento é igual a esse, e O também divide o EG em segmentos iguais. Então, esse segmento é igual a esse. Esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo, que é semelhante a esse, que é semelhante a esse. Tá? Como esse lado é igual a esse lado é igual a esse, então todos os mini retângulos aqui são iguais. Esse segmento tem o mesmo tamanho desse. Esse segmento e esse também são iguais. Esse e esse também são iguais. Então, a gente tem vários retângulos semelhantes, congruentes, vários triângulos retângulos congruentes, né? 8 triângulos retângulos congruentes. Então, embora o vetor AF tenha o mesmo módulo do vetor CH, esses segmentos são congruentes, o sentido de AF é para a direita, enquanto o sentido do CH é para a esquerda. Então, eles não podem ser vetores iguais. Então, eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos. O vetor DO é igual ao vetor HG. Esse aqui é o meu vetor DO e esse aqui é o meu vetor HG. Como esses retângulos são congruentes, as diagonais também são congruentes. Então, o módulo de DO é igual ao módulo de HG. Essas diagonais são paralelas, então elas têm a mesma direção. E tanto DO quanto HG, eles descem na reta diretora. Logo, eles também têm o mesmo sentido. Dessa forma, DO é sim igual ao vetor HG. Para quem vem acompanhando as postagens do canal até aqui, não deve estar sentindo dificuldade em resolver essa questão, né? Vamos seguir. O módulo do segmento C-O é igual ao módulo do segmento O-B. Segmento C-O, o que é isso? É um vetor que sai de O e chega em C. Lembra que quando eu tenho um vetor AB, eu posso dizer que ele é o ponto B menos o ponto A? Chegada, partida, né? Final menos inicial. Aqui mesma coisa, o segmento CO é o vetor OC e o segmento OB é o vetor BO. Eu quero saber se o módulo de OC é igual ao módulo de BO. Então, aqui são os vetores BO e OC. Então, note que eles são as diagonais do retângulo. Tá? As diagonais do retângulo elas são congruentes, elas têm o mesmo tamanho. Então, o tamanho de BO é igual ao tamanho de OC. Eles não são o mesmo vetor, porque esse vetor tem uma direção subindo para a minha direita, esse aqui tem uma direção subindo para a minha esquerda. Então, eles estão defasados aqui em algum ângulo diferente de zero. Ou seja, não são o mesmo vetor. Mas, como a questão só quer saber se eles têm o mesmo tamanho, aí sim, eles têm o mesmo tamanho. O módulo é o mesmo. Mas, de novo, ó, módulo de H menos O, ou seja, módulo do vetor OH, módulo de H menos D, que é o vetor DH. Esses módulos são iguais? OH é esse vetor aqui, DH é esse vetor aqui. Então, note, ó, estamos falando de retângulo. Os lados opostos dos retângulos são iguais. Os lados opostos. Então, OH é igual a ED, mas não é igual a DH. Se fosse igual, aí ele seria um quadrado, né? Porque todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Então, se fosse igual, aí seria um quadrado, mas ele não é um quadrado. Esse segmento aqui tem tamanho diferente desse segmento aqui. Então, os módulos não são iguais. Note que eu só estou utilizando geometria plana aqui. Basicamente, a gente não está vendo nada de vetores. H-E é o vetor EH, esse aqui, EH. O vetor O-C é o vetor CO, esse aqui. Ele quer saber se os vetores são iguais. Eles têm, ó,
paralelismo, eles têm a mesma reta diretora, né, a mesma inclinação, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo módulo, porque são as duas diagonais aqui do retângulo, mas eles têm sentidos opostos, né? EH sobe, o CO desce na reta diretora, isso aqui é falso. O módulo de AC é igual ao módulo de BD? Lembra que o ABCD é um retângulo, então as diagonais são iguais em tamanho. Então a diagonal AC tem o mesmo tamanho da diagonal BD. Então isso aqui está certo simplesmente por geometria, sem aplicar nada de vetores. Módulo do vetor A é igual a metade do módulo vetor BD? Está aqui o meu vetor DB, está aqui o meu vetor OA. O DB ele é a diagonal do retângulo maior, ABCD. O OA ele é metade da diagonal CA, porque O é o ponto de intersecção das diagonais. Então, a outra diagonal CA tem o tamanho de DB. Como eu estou pegando algo que tem metade do tamanho de CA, é a mesma coisa de pegar algo que tem a metade do tamanho de BD. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, trabalhar ideias de paralelismo. O AF é paralelo a CD? AF está aqui, CD está aqui. CD. Então, sim, eles são paralelos, né? O AF está na reta diretora do segmento AB, e o segmento AB é paralelo ao segmento CD, porque no retângulo, que é um paralelogramo, os lados são paralelos 2 a 2. Então, o segmento AB é paralelo ao segmento CD. O vetor CD está no segmento CD, e o segmento CD é paralelo ao segmento AB, onde está o vetor AF. Então, sim, existe esse paralelismo. GF é paralelo a HG? GF é essa diagonal, HG é essa outra diagonal. Não são paralelos, né? GF e HG são os lados do meu losango. O losango é um paralelogramo. Os lados são sempre paralelos 2 a 2. Então, esse lado FG é paralelo a EH e o lado EF é paralelo a HG. Então, FG não é paralelo a GH. O vetor AO é paralelo ao vetor OC? Aqui eu só pus minha reta diretora. O vetor AO ele está na mesma reta diretora que o vetor OC. Então, eles são paralelos de cara. Agora vamos trabalhar ortogonalidade. O vetor AB é ortogonal ao vetor OH? Daí o seguinte, né? Aqui tem um símbolo de ângulo reto justamente porque no losango tem uma outra propriedade específica do losango que eu não falei aqui. Que além dele ser um paralelogramo e gozar de todas essas propriedades, ele ainda tem todos os lados congruentes e mais uma coisa. Além da diagonal se cruzar no ponto médio, elas se cruzam formando 90 graus. Então, as diagonais de um losango sempre formam 90 graus. Então, por isso tem esse simbolinho aqui, para dizer que esse segmento FP é ortogonal a qualquer segmento aqui que lhe é paralelo. Então, o AB é ortogonal a OH, sim. Assim como o segmento EO é ortogonal a CB, mas não é o caso daqui, né? O segmento HF ele é ortogonal ao segmento AF. Só que eu estou falando do vetor AO, que tem uma certa inclinação em relação ao vetor HF. Então, essa inclinação aqui ela não é 90 graus, de forma que esses vetores não são ortogonais. E por fim, a pergunta é, o OB é igual ao oposto de FE? Quem que é o oposto de FE? É o vetor EF. Então, vou traçar aqui o vetor EF. EF é igual ao vetor OB? Sim, eles têm o mesmo módulo, eles são diagonais desses mini retângulos aqui. Então, tem o mesmo módulo. Eles têm a mesma direção, porque eles são paralelos, e ambos descem na reta diretora. Então, o sentido também é igual. Então, esses dois vetores têm as três características iguais. Logo, OB é sim igual a EF, que é o oposto de FE. Então, isso aqui está verdadeiro. Bem, nesse vídeo eu só vou fazer essa questão, porque já ficou um pouco longo demais. Mas nos próximos vídeos eu sigo fazendo os exercícios propostos ali dessa parte final ali do capítulo. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de apoiar o canal. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Até mais!